Por todos os lados, destruição. 3 dias depois do maior terremoto da história do Japão, o cenário nas áreas atingidas pelo tsunami ainda é desolador. Estamos em Kitaibaraki, a 70 quilômetros de Fukushima. A população sofre com a falta de água potável. Governo e exército ajudam a abastecer as famílias. Cada um pode levar apenas 3 litros. Na fila, conversamos com alguns moradores. Quem escapou do tsunami sobrevive em condições precárias. Essa senhora, que ela veio com o filhinho, que está passando por uma situação muito difícil, porque ela está vivendo, depois do terremoto, do tsunami, sem gás, sem eletricidade, principalmente sem água. Felizmente agora, aqui, a prefeitura da cidade está disponibilizando os caminhões-pipa para que as pessoas possam ter ao menos água potável em casa. Essa outra mulher conta que perdeu a casa, está morando com a irmã, mas completa. Estou feliz por estar viva. Kitaibaraki é um local turístico famoso, conhecido pela beleza de suas praias. Agora a região parece um cenário de guerra. Difícil reconhecer os lugares, quase impossível andar pela região. Kitaibaraki se transformou no sinônimo de catástrofe. Desse ponto a gente consegue ter uma ideia de quanto devastador é um tsunami. Nem mesmo esse muro reforçado, que é bem mais alto para o lado de lá, pôde segurar a força da água. As ondas gigantescas passaram para esse lado, se espalharam, invadiram esses apartamentos, alagaram os lugares. Olha só a destruição que ficou ali. O impressionante é que a água chegou até ali em cima, naquele ponto, o 3º andar, cerca de 10 metros acima do nível do mar. Com o olhar perdido, seu Takao ainda custa acreditar no desastre que varreu sua cidade. Desolado, ele desabafa. Tenho 65 anos e nunca vi nada parecido. Hoje é o primeiro dia que a população desta região pode voltar para casa e avaliar o tamanho dos estragos do tsunami. Um difícil retorno. Nos rostos, a marca da tristeza e de um povo que perdeu tudo. As pessoas que moram mais perto do mar foram as mais atingidas pelo tsunami. Olha só, essa aqui é uma típica casa japonesa, feita de madeira, e a água não deixou quase nada em pé. Tudo veio abaixo. Árvores, armários, as roupas. Primeiro precisamos organizar as coisas, ver o que sobrou, depois pensar no que fazer, diz este homem que escapou da morte por pouco. O senhor teve sorte, porque mora nessa casa totalmente destruída. Diz que após o terremoto chegou o alerta de tsunami, conseguiu sair, subiu para aquela ponte lá do alto, conseguiu ficar protegido, mas a casa dele está totalmente destruída e hoje ele finalmente pôde voltar para ver o que sobrou daqui. Agora na costa do Japão, a repórter Adriane Araújo traz mais novidades. Veja aí. No porto de Miyako, novas imagens mostram a força do tsunami. Quando a situação parecia controlada, de repente, a onda ganha velocidade, aumenta e arrasta navios e carros. Dois dias depois do terremoto, os japoneses se deparam com um país destruído. Em Sendai, a cidade mais atingida pelo terremoto, o cenário é quase inacreditável. Este carro foi parar no telhado da casa. Vários outros ficaram empilhados. Entre os escombros, uma mochila escolar. Moradores voltam para o lugar onde ficavam suas casas e se desesperam com o que veem. Tentam encontrar algum objeto pessoal, alguma lembrança. É um desastre, diz este homem. Ao ver a situação do aeroporto, o funcionário não consegue nem falar. Este outro anda desolado entre a lama e os destroços. Alguns lugares na cidade ainda estão em chamas. A fila para abastecimento de água e comida dobra o quarteirão, assim como a de motoristas tentando comprar um pouco de combustível. As ondas também devastaram o vilarejo de Tarô,
onde moradores haviam construído um muro de 10 metros para se proteger de um tsunami. Não adiantou. Imagens mostram a destruição em Minami Sanrico. Na cidade de 17 mil habitantes, pelo menos 10 mil estão desaparecidos. O cenário é de desolação total. Esta indústria petroquímica em Miyagi pegou fogo, ninguém ficou ferido, mas funcionários e moradores da região tiveram que abandonar o local às pressas. O ministro da Economia pediu que a população e empresários façam racionamento de energia. Mesmo nas províncias que não foram abaladas pelo terremoto, agora as famílias vão sentir os efeitos do desastre. A partir desta segunda-feira, começam os blackouts programados, o corte diário de energia elétrica por 3 horas. Esse racionamento vai atingir 8 regiões nos arredores de Tóquio e pode durar até abril. Isso porque o terremoto afetou as usinas nucleares, que produzem 25% da energia consumida no Japão. O primeiro-ministro japonês afirmou que essa é a pior crise que o país vive desde a Segunda Guerra Mundial. Mas no meio de tanta tragédia, também surgem cenas de esperança. Equipes resgataram este senhor de 60 anos que passou 2 dias boiando no telhado da própria casa. Em Natori, do alto de uma casa, moradores percebem um movimento dentro de um carro arrastado pelo tsunami. O resgate é chamado com urgência. E minutos depois, uma idosa é retirada com vida do veículo. Atenção, se você tem parentes no Japão, acesse aí itapuaonline.com. Lá você vai encontrar e-mail, telefone e auxiliando as famílias em busca dos desaparecidos. Eu quero Itapuã Online, não é balanço geral. itapuaonline.com. Se você tem parentes e amigos no Japão, quer saber como encontrá-los, acesse o nosso portal itapuaonline.com. Lá temos telefones e e-mails que estão auxiliando as famílias dos desaparecidos. Essa é, sem dúvida, a maior tragédia do planeta Terra, hein? Eu acho que qualquer ser humano há de concordar conosco. Nós nunca vimos cenas como essa na história da humanidade. Aí começaram falando que tinha 30 mortos, depois 60, aí depois 1.800. Tem uma cidade inteira desaparecida, já se fala em mais de 10 mil. É coisa para passar dos 20 mil mortos. A situação que ficou o nosso irmão do Japão. Hoje o Jorge Wagner, que jogou no Bahia, que era do São Paulo, deu uma entrevista inclusive para a Record News, que ele viveu momentos de tensão muito forte. E a cada minuto tem um tremor. Tremores de 3, de 4, de 5, toda hora a terra treme lá. E o governo americano pediu para o povo americano não viajar mais para o Japão. Os aeroportos todos estão comprometidos. Situação de muita calamidade mesmo. Não tem água, não tem comida, não tem estrada para levar o combustível. Os postos de gasolina todos foram destruídos. É uma situação de muita gravidade. Vamos pedir a Deus aí que só Deus mesmo, né, para proteger esse povo, o povo do Japão. Pronto.